Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma explicação. Hoje a gente vai entrar de cabeça num tema que é simplesmente fascinante: a evolução do pensamento espiritual ao longo da história. O material-fonte que vamos destrinchar agora traz um mapa super direto e objetivo sobre esses marcos históricos. A ideia aqui não é de forma alguma debater crenças ou tomar partidos, tá bem? A gente vai, na verdade, observar a arquitetura dessas ideias e como elas foram se conectando ao longo do tempo, como se fosse um quebra-cabeça gigante sendo montado. Ok, vamos mergulhar nessa. Afinal, o que conecta figuras históricas lá da antiguidade, como Moisés e Jesus, com uma coisa tão moderna quanto a ciência lógica? Parece até uma mistura improvável à primeira vista. A gente costuma colocar a religião antiga numa caixinha e o raciocínio analítico moderno numa caixa completamente diferente, não é mesmo? Mas o texto analisado hoje propõe justamente uma linha contínua, super intrigante, que une exatamente esses pontos. É uma jornada surpreendente de amadurecimento conceitual. O que nos leva ao nosso primeiro ponto central: as três revelações divinas. E como isso funciona na prática? Bom, o texto divide essa busca por sentido em três marcos históricos muito claros que são definidos como revelações. Tudo começa lá atrás, na Era Antiga, com Moisés. O foco aqui é a base de tudo, a introdução da lei divina e a ideia de um Deus único. Isso literalmente tira uma parte da humanidade daquele politeísmo super fragmentado e estabelece uma fundação sólida, uma nova forma de ver o mundo. Aí, a gente dá um salto para o século I, com a segunda revelação, trazida por Jesus. O paradigma não só muda, como se expande. Aquela base da lei única ganha a adição da moral cristã e traz de forma bem clara o conceito de uma vida futura. É um salto monumental, totalmente focado na ética e na continuidade existencial. E então, finalmente chegamos ao século XIX com a terceira revelação, o Espiritismo, estruturado por Allan Kardec. É um ritmo fascinante de construção de ideias. Começa com uma divindade única, evolui para um modelo moral e culmina numa abordagem que tenta organizar e analisar esses fenômenos de um jeito quase sistemático. E isso nos traz diretamente para a próxima etapa, a terceira revelação. Agora, focando nos mecanismos práticos dessa terceira fase, o material destrincha 4 pilares centrais do Espiritismo. É aqui que a coisa sai das leis gerais e vai para as engrenagens da coisa. Primeiro, temos a natureza espiritual do ser humano, ou seja, a essência não é só física, existe algo além. O segundo ponto é a imortalidade da alma, que constrói exatamente em cima daquela noção de vida futura do século I. Em terceiro lugar, o processo de reencarnação. Isso adiciona toda uma camada de ciclos e continuidade ao aprendizado. E o quarto ponto, que é estruturalmente muito prático, a comunicabilidade dos espíritos. É impressionante notar como ideias existenciais super densas são organizadas de uma forma tão clara através desses princípios. É um esforço formidável para colocar ordem naquilo que antes era visto só como um grande mistério intocável. O que levanta o debate muito interessante, que é o nosso próximo tópico: milagre ou ciência? Afinal, tudo dentro do Espiritismo é puramente sobrenatural e miraculoso? Pensem bem, quando a gente ouve palavras como espírito ou alma, a mente humana já pula direto para a magia, para o misticismo inexplicável e para os milagres. Essa é a concepção histórica mais comum, mas o material-fonte bate de frente com essa ideia. A resposta que o texto apresenta para esse questionamento é um gigantesco e categórico não. Existe um contraste absurdo aqui. A visão tradicional costuma olhar para esses eventos espirituais como verdadeiros milagres, exceções absolutas que quebram as leis da natureza. Já a visão espírita vira a mesa e afirma que os fenômenos espirituais devem ser abordados de forma lógica e racional. E vai muito além, o texto defende que eles são baseados inteiramente em princípios científicos e filosóficos. É uma reclassificação total. O que antes era visto como uma mágica insolúvel sob uma ótica, agora é tratado como um campo de estudo guiado pela razão e pela filosofia. E o grande ponto de virada para entender essa mudança de perspectiva está na definição de mediunidade. Fazendo um paralelo bem simples, a eletricidade já foi considerada pura mágica antes da humanidade desvendar a física por trás dela, certo? O argumento aqui é idêntico. Fatos que historicamente foram chamados de grandes milagres, o texto classifica simplesmente como fenômenos naturais. A comunicação com os espíritos, através da mediunidade, não é vista como uma quebra nas regras do universo. Pelo contrário, retratada como uma lei natural, super ancorada em princípios racionais, é literalmente o desconhecido sendo metodicamente estudado. Basicamente, o que o texto faz é pegar o sobrenatural e transformá-lo em algo natural, que só precisava ter suas regras compreendidas e catalogadas.
E tudo isso nos deixa com uma reflexão final de explodir a cabeça. Se o que antes era classificado como um milagre insondável é, segundo esse material, só um fenômeno natural guiado por leis lógicas, quais outros milagres que vemos por aí são na verdade apenas leis da natureza que a humanidade ainda está na fila para descobrir? Fica aí essa provocação para que a busca por respostas de forma contínua e racional jamais pare. Até a próxima explicação, um grande abraço